Esta é a história de Rafael. Talvez seja a sua história também. Rafael era o que muitos chamariam de um homem de sucesso. Tinha uma carreira em ascensão, uma família que o amava e uma agenda sempre cheia. Ele via o cansaço como um troféu, a exaustão como uma medalha de honra. Para ele, parar era sinônimo de fracassar. Tudo começou de forma sutil. As noites mal dormidas tornaram-se a norma. Aquele café extra pela manhã transformou-se em 5 ou 6 ao longo do dia. A paciência, que antes era uma virtude, tornou-se um recurso escasso. Pequenos contratempos no trabalho ou em casa pareciam catástrofes. Ele dizia a si mesmo: é só uma fase. Estou sob muita pressão. A sua esposa, Ana, notava a mudança. Rafael está sempre no limite. Por que não tiras uns dias de folga? Ele respondia com um sorriso cansado: não posso agora, amor. Tenho prazos importantes. Os sinais físicos começaram a aparecer, dores de cabeça constantes. Uma tensão nos ombros que nunca desaparecia e uma sensação de aperto no peito que ele atribuía à ansiedade pré-reunião. Os fins de semana, que deveriam ser para recarregar as energias, eram passados a responder a e-mails ou simplesmente deitado no sofá, demasiado exausto para brincar com os filhos ou sair com os amigos. A alegria das pequenas coisas desapareceu. O hobby de tocar guitarra ficou esquecido, o instrumento a acumular pó num canto da sala. Os colegas de trabalho também repararam. Rafael, que antes era conhecido pela sua criatividade e boa disposição, tornou-se irritadiço e isolado, começou a cometer erros, esquecendo-se de detalhes importantes em projetos que antes dominava. A sua performance, o pilar da sua identidade, começou a vacilar. Em vez de ver isso como um alarme, ele redobrou os esforços. Ficava até mais tarde no escritório, tentando compensar a falta de foco com mais horas de trabalho. Era um ciclo vicioso. Quanto mais cansado ficava, menos produtivo era. E quanto menos produtivo era, mais sentia que precisava de trabalhar. O corpo, no entanto, tem o seu próprio sistema de alarme. E quando os avisos mentais e emocionais são ignorados, ele começa a gritar. Certo dia, durante uma apresentação crucial, aconteceu: Rafael estava a meio de uma frase, quando as palavras simplesmente desapareceram. O seu coração começou a bater descontroladamente. A sua visão ficou turva e uma onda de tontura quase o derrubou. Ele agarrou-se ao pódio, a respiração ofegante, incapaz de continuar. O silêncio na sala de reuniões era ensurdecedor. Aquele foi o ponto de viragem. Levado para o hospital, o diagnóstico não foi um ataque cardíaco, como ele temia, mas sim um colapso por exaustão severa, o que hoje conhecemos como síndrome de burnout. O médico foi direto: Rafael, o seu corpo desligou-se. Você ignorou todos os sinais de aviso e agora ele está a forçá-lo a parar. Em março daquele ano, meu médico pediu exames de rotina: colesterol, glicemia, tireoide, hemograma completo, a lista de sempre. Os resultados chegaram numa sexta-feira. De tarde, abri o e-mail, dei uma olhada rápida, vi que a maioria estava dentro do intervalo normal e fechei. Tinha uma reunião em 10 minutos. Guardar para ler com calma depois. Depois nunca chegou. 3 meses depois, quando fui fazer outros exames, dessa vez porque estava tendo dores de cabeça com muita frequência, menos o médico olhou para mim com uma expressão que eu não gostei. Rafael, você viu os resultados que te mandei em março? Eu disse que sim. Ele foi até a tela, girou o monitor para mim e apontou para um número que eu claramente não tinha lido com atenção. A pressão arterial que eu havia medido no consultório naquela visita estava em 165/105 avos. Hipertensão severa. Ele tinha escrito no relatório: recomendo acompanhamento imediato e início de tratamento. Eu tinha lido por cima, visto que a maioria estava normal, e fechado o PDF. Você estava com risco real de AVC cerebral, Rafael. Por 3 meses, ele não disse isso para me assustar. Disse como quem constata um fato. E aquilo me atingiu como uma bofetada em câmera lenta. Eu tinha 31 anos. Me achava saudável e por 3 meses carreguei uma bomba relógio no peito enquanto corria na esteira. Tomava café duplo às 14 horas e dormia 4 horas por noite durante a semana de lançamento do produto. Você pode achar que aquele susto com a pressão foi o ponto de virada, que eu saí do consultório diferente, comecei a tratar, a dormir melhor, a desacelerar parcialmente. Sim, comecei o medicamento, marquei um retorno, cortei a cafeína do final da tarde.
Mas no fundo, continuei igual, porque eu era o tipo de pessoa que trata o sintoma e ignora a causa. A causa era que eu estava construindo uma vida que parecia certa por fora e estava me destruindo por dentro. Isabela tentou me falar isso de 1000 formas diferentes. Com carinho, com paciência, uma vez com raiva menos e uma vez a mais dolorosa de todas, em silêncio total, simplesmente deixando um bilhete na mesa da cozinha antes de ir trabalhar. Eu te amo, mas eu não sei mais se você tá aqui comigo de verdade. Me diz o que você tá sentindo, porque eu não consigo mais adivinhar. Eu li aquilo, dobrei o papel, coloquei no bolso e fui para a reunião das 9 horas. Me disse que ia conversar com ela à noite. Não conversei. Foram mais 6 semanas assim, ela quieta. Eu ocupado, os dois fingindo que estava tudo bem, porque o apartamento estava limpo, a conta estava paga e a gente ainda se beijava antes de dormir. Então, numa terça-feira, sem motivo especial, ela chegou em casa com a mala dela, não com tudo, mas com o suficiente e disse que ia ficar na casa da irmã por um tempo, que ela me amava, que estava exausta de amar alguém que parecia não estar presente e eu não discuti. Não implorei. Fiquei parado na porta da cozinha com uma colher de pau na mão, feito idiota, e deixei ela ir. Porque no fundo eu sabia que ela estava certa. E isso era a coisa mais aterrorizante de todas. 12 dias depois da ida de Isabela, meu pai teve um infarto. Estava na academia quando minha mãe ligou. Eu ouvi as palavras, mas demorei um segundo para processar. Seu pai está no hospital, pode vir? Esse pode vir. Ela nunca pede ajuda. Minha mãe, o fato dela ter pedido, me disse tudo o que eu precisava saber sobre a gravidade. Cheguei ao hospital, em 40 minutos, minha mãe estava sentada numa cadeira de plástico laranja no corredor da unidade de terapia intensiva, com as mãos no colo, olhando para nada. Ela levantou quando me viu e encostou a cabeça no meu peito. Não chorou. Ficou só ali, e foi nesse momento, menos naquela cadeira de plástico laranja, no corredor branco com cheiro de hospital, que alguma coisa em mim finalmente partiu. Não foi dramático, não foi um choro de cinema, foi mais como uma fechadura que cede depois de muito tempo enferrujada. Eu sentei ao lado da minha mãe, olhei para aquele corredor e pensei, quando foi a última vez que eu realmente estive presente em algum lugar? Não presente fisicamente, presente de verdade, com a cabeça ali, com o coração ali, e eu não consegui lembrar. Meu pai estava lutando pela vida atrás daquela porta e eu percebi que estava perdendo a minha de um jeito completamente diferente. Fiquei naquele corredor por 14 horas. Minha mãe dormiu encostada em mim em algum momento da madrugada. E eu fiquei acordado, olhando para o teto, reconstruindo mentalmente cada sinal que eu tinha ignorado nos últimos 2 anos. A paralisia dos domingos. O exame que eu fechei sem ler, o bilhete de Isabela, que eu dobrei e guardei no bolso. Às vezes que meu pai tinha ligado para conversar e eu tinha atendido no automático, com metade da atenção no computador, uma lista longa, dolorosamente longa. Meu pai sobreviveu. Foram 10 dias na UTI, depois mais 2 semanas de internação. Mas ele saiu, hoje tem 63 anos, faz caminhada toda manhã, come menos sal e reclama que a comida ficou sem graça. Menos o que, segundo minha mãe, é um excelente sinal de que está bem. Mas o que aconteceu comigo naquele período foi uma transformação que eu não pedi e não esperava. Na primeira semana que meu pai ficou no hospital, liguei para Isabela. Não para pedir que voltasse, só para contar o que estava acontecendo. Ela veio, ficou comigo na sala de espera por 3 horas, sem fazer perguntas difíceis, só presente. E foi na volta para casa, no carro, que eu finalmente falei tudo que eu nunca tinha falado. Não de forma bonita ou organizada, menos foi confuso, com pausas longas, alguns momentos em que eu perdi o fio. Mas eu falei sobre o vazio dos domingos, sobre o medo de parar. Porque se eu parasse, não sabia o que ia encontrar. Sobre a sensação constante de estar correndo atrás de alguma coisa que nunca ficava mais perto. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, eu sei. Eu sempre soube, só estava esperando você saber também. Nos meses seguintes, comecei terapia pela primeira vez na vida. Não foi fácil, eu era o tipo de homem que acredita que consegue resolver tudo sozinho na base da racionalidade. A terapeuta levou umas 4 sessões só para conseguir que eu parasse de analisar meus sentimentos como se fosse um relatório de projeto. Mas
Algo foi mudando, devagar, com recaídas, com semanas em que eu voltava ao piloto automático e precisava me puxar de volta. Aprendi que os sinais que ignoramos raramente são dramáticos. Não chegam com alarme, chegam como aquela paralisia de domingo. Como um exame que a gente fecha sem ler, como um bilhete que a gente dobra e coloca no bolso. Chegam na linguagem do dia a dia, e por isso são tão fáceis de ignorar.